O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Lucas 2,40. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Jesus é Deus, é o Verbo eterno que se fez carne, mas ele tem uma natureza 100% humana. E a natureza de Jesus, ela está livre dessa tríplice concupiscência. Concupiscência é fraqueza, é tendência. A natureza humana de Jesus, ou seja, o seu corpo e a sua alma, que são criadas, a sua pessoa divina é incriada. O Verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas o corpo de Jesus, ele é criado pelo Pai, pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem. A alma de Jesus também é criada. Jesus tem alma, alma humana, alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me, lavai-me. Jesus tem humanidade, e a humanidade de Cristo está unida substancialmente à sua divindade. Por isso que ele está acima de todos nós. Nós estamos na concupiscência. Jesus, ele é a glória personificada, ou seja, ele está livre das suas ideias, ou seja, das suas desobediências. Jesus não tem sombra de desobediência. Jesus não constituiu família, ele está livre totalmente para construir uma família universal, que é a igreja. Jesus é paupérrimo, porque ele não quer saber de nada e de nenhum bem que venha tomar conta do seu tempo, porque desde menininho no templo, com 12 anos, ele disse: não sabeis que eu vim ocupar das coisas do meu Pai? Então, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, porque ele é santíssimo. A sua humanidade é perfeita. Agora, uma coisa que todos nós estamos esquecendo é que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos criou também na inocência original. Antes do pecado original, não havia apego às coisas materiais, não havia apego às criaturas e nem apego a si mesmo. Então, salvação e santificação é a restauração do projeto de Deus na nossa vida, e começa agora, começa no tempo.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Então esse caminho de perfeição, esse caminho de santidade, nada mais é do que ser aquilo que nós sempre fomos no coração de Deus. E Deus dá um tempo para isso. Esse tempo chama-se vida aqui na terra. E esse processo de transformar Adão em Cristo, Eva em Maria, ele é um processo da graça. É a graça que move o homem novo. Tudo que é movido por algo. Nós, que ainda não somos santos, não somos plenamente movidos pelo Espírito Santo. Padre, se eu não sou movido pelo Espírito Santo, o que me move? 1 João, capítulo 2, versículo 14. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque aquilo que procede do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, suas fraquezas, suas más tendências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E para tirar de nós essa tríplice concupiscência, o apego às pessoas de forma desordenada, o apego às pessoas pode ser desde o apego de um papai, de uma mamãe pelo seu filhinho, até a desordem de uma prostituição, de um estupro, de uma obsessão por uma pessoa. Isso é concupiscência, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Pode ser desde um apego a um lápis, uma borracha, a um microfone, a um livro, até matar, fazer chacinas por causa de terra, por causa de herança. Tudo isso é concupiscência dos olhos, fraqueza dos olhos. E o pior de todos é a soberba da vida, onde, sem perceber, cada um de nós se coloca no lugar de Deus, mesmo servindo a Deus, mesmo tendo tanto tempo de serviço a Deus na igreja, seja como padre, seja como seminarista, consagrado, até bispo, leigo, leiga, gente de frente da igreja que está há 20 anos, 25 anos, 30 anos, é aquela história do Dom Ascona, né? Dom Ascona, bispo, servindo a Deus dia e noite, missionário espanhol, Dom Ascona, querido Dom Ascona, da ilha do Marajó, agora está lá como emérito em Belém do Pará. E Dom Ascona, todos sabem do seu espírito missionário, do seu ardor profético, do seu zelo pelas almas, pela doutrina, pela igreja, denunciando os erros, as injustiças, um homem consumido, um senhor já de idade consumido, um bispo, não é um pregador dali ou daqui, um bispo, um santo bispo da igreja católica. E ele chegou exaurido, cansado diante do Santíssimo Sacramento e disse para Jesus: Senhor, eu te amo, Senhor, porque olha, eu tenho me consumido pelo Senhor, olha como eu estou cansado, como eu estou extenuado por trabalhar por ti. Jesus falou no coração dele: Ascona, tu não me amas. E ele ficou perplexo, mas não ama como? Trabalho dia e noite, faço tudo pelo Senhor, vou à missa, celebro quantas missas longínquas, batizo, crismo, instruo, fadigas e mais fadigas. O meu cansaço, Jesus, mostra que eu te amo, que eu trabalho dia e noite para o Senhor. Ascona, tu não me amas, mas Senhor, como não te amo? Como não te amo?
Tu amas aquilo que tu fazes. Tu amas aquilo que tu fazes. Até uma alma na entrega de Deus, no trabalho de Deus, dentro do Carmelo, no episcopado, um sacerdote com mais de 30 anos de idade, de sacerdócio, de ministério, casais, famílias que estão 25 anos, 30 anos servindo dia e noite a casa de Deus, precisam ser purificados. Nós precisamos ser purificados dessa tríplice concupiscência. Isso é tão arraigado dentro de nós, queridos, tão arraigado, que vai esta vida, e na maioria das vezes, esmagadora das vezes, o purgatório. Padre, então por que nós não atingimos a plenitude de Cristo nesta vida? Por causa das inúmeras distrações, por causa das inúmeras imperfeições, interesses, distrações, ilusões. Você pega esse pacotinho de distrações, interesses, ilusões, você vai ver que mesmo sendo padre, mesmo sendo carmelita, mesmo sendo clarissa, mesmo sendo beneditino, mesmo sendo bispo, mesmo sendo cardeal, você está movido por esses interesses, distrações, ilusões, muitas vezes sadias, muitas vezes santas, para o bem de tantos, mas é o teu projeto, é o teu protagonismo, é o teu mover, Você resiste a Deus no teu coração. Eu resisto a Deus no meu coração. Por isso que um dia perguntaram a São João Maria Vianney: o que precisa para ser santo? Ele disse: apenas duas coisas: a graça e a cruz. Se Deus não te visita com contrariedades, com contradições, com padeceres, com humilhações, você se torna uma católica tirana. Você se torna um católico, um padre tirano, um padre déspota, onde eu sou o centro do universo. E ai de quem não me obedecer. Ai de quem não entrar nos meus projetos, nas minhas ideias. Por isso que Deus visita com a cruz, porque a cruz mata este homem concupiscivo, desobediente, apegado às pessoas, apegado às coisas. A cruz humilha, a cruz coloca a gente no nosso lugar. A irmã Santa Miriam de Jesus crucificado, uma carmelita árabe estigmatizada, ela dizia justamente isso, que toda a vida dela de perfeição, ela foi uma santa que chegou na 7ª morada, atingiu a plenitude do amor, a plenitude de Cristo. E qual que foi o segredo de Santa Miriam de Jesus crucificado? Ela sempre dizia: ficar no meu lugar. Quando a gente fica no nosso lugar, a gente recebe toda a incidência da graça. Se o padre é padre conforme o coração de Jesus, ele vai receber toda a graça que Deus quer dar para ele, na liturgia das horas, na direção espiritual, na confissão frequente, na adoração ao Santíssimo, na fuga das ocasiões do pecado, na fuga excessiva de ficar se dissipando nas redes sociais. Se você é mulher e fica no seu lugar, de frente com Nossa Senhora, aparelhada com Nossa Senhora, e vive a sua maternidade, a sua feminilidade, você vive a sua esponsalidade, o serviço do lar, mesmo se já está de idade, mesmo se ficou viúva, porque nós estamos ouvindo no Evangelho a profetisa Ana, viúva, com 84 anos, dia e noite no templo, servindo a Deus com orações e jejuns. Ela estava no seu lugar. A esposa precisa estar no seu lugar.
O sacerdote precisa assumir o lugar dele. O pai de família, seja jovem pai de família, ou já seja de idade, até viúvo, assumir o nosso lugar. Porque uma coisa é ser criança, é ser dócil a Deus e deixar Deus nos mover. A outra coisa é o infantilismo, porque corre-se um risco muito grande da gente envelhecer fisicamente e não crescer espiritualmente. Anões espirituais. O tempo passou 40 anos, passou 25 anos, passou 30 anos e a pessoa não desenvolveu. Por quê? Mesmo estando na igreja todos os dias, mesmo servindo a Deus, vários ministérios, a pessoa foi resistente à graça, foi resistente e continua sempre o mesmo. Vamos pedir nessa oitava de Natal a Nossa Senhora, que sempre foi dócil ao mover do Espírito Santo, São José, que não pronunciou nenhuma palavra nas Sagradas Escrituras. O silêncio de São José fala da sua docilidade, fala da sua candura. São José mostra como deve ser o homem que quer servir a Deus, quer agradar a Deus. Efésios 5:10, em tudo agradar o Senhor. E aí nós vamos ser movidos pelo Espírito Santo. Os defeitos principais do nosso caráter, do nosso temperamento, da nossa personalidade, o Espírito Santo vai mostrando e nós vamos corrigindo, enquanto ainda tem tempo, meus irmãos, porque a vida passa e ela passa rápido, e depois, se a gente não se santificar com a graça de Deus, se a gente não crescer, não amadurecer no amor e no serviço, São João da Cruz, em tudo amar e servir. Vamos repetir juntos? Em tudo amar e servir. Não seja um católico de protocolo, não seja um católico para você se sentir bem, né? A Igreja Católica, a essência dela não é a autoajuda. Eu preciso me sentir bem, porque há um risco dentro de nós, né? Eu lembro quando eu era leigo, a gente acostuma, graças a Deus, é um santo costume, ir na missa todos os dias, com frequência, porque a gente já começa a sentir falta da presença eucarística de Jesus, de estar na casa do Senhor, de estar diante do sacrário, a gente já começa a sentir falta disso. Aí a gente começa a ir na missa para se sentir bem, para que as misérias da gente não sufoquem o dia a dia. Padre, isso não é muito bom? É excelente, mas não é o substancial da vida espiritual. Nós não estamos aqui na igreja para sentir bem, nós estamos aqui na igreja para dar a vida, para fazer o bem, senão você pode fazer do teu seguimento de Jesus, está vendo que é tão sutil? O teu seguimento de Jesus não é de Jesus, é teu. Você segue Jesus por causa de você mesmo, para você se sentir bem, para você não ficar perturbado, para você ter graça, ter paz. E aonde que está o amor? Aonde está o serviço a Deus? Está escondido no meu egoísmo, está escondido nessa tríplice concupiscência. O contrário de concupiscência da carne é a pureza. O contrário da concupiscência dos olhos é a pobreza, o desprendimento. O contrário da soberba da vida é a humildade, é a submissão a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no derradeiro momento Ele vos exalte. Mateus 18, 3. Se não vos fizerdes como uma criancinha, não entrareis no reino dos céus. E as qualidades das criancinhas ficam evidentes. Elas são puras, desprendidas, não possuem nada, e elas se deixam cuidar, se deixam mover, se deixam conduzir. Aqui está o segredo.
Se você perdeu a inocência, só te resta a penitência. Assim dizem os santos sacerdotes, os curas de almas, como o Santo Padre Pio. Se perdemos a inocência, só nos resta a penitência. Ame a cruz da tua vida, agradeça as humilhações que coloca você no seu lugar. Senão você abriria, Padre Pio diz isso, se não é o Senhor Jesus a frustrar certas coisas que eu penso e que eu quero, eu abriria uma cova para que eu caísse nela e levasse muita gente junto. Sejamos humildes, sejamos sóbrios, sejamos católicos lúcidos. Olhemos para a mística da igreja, Santa Teresa d'Ávila, que nos mostrou, pelo dom do Espírito Santo, pelos fazeres maravilhosos que Deus realizou no seu coração, que existem 7 moradas, e que muitas vezes a gente vive até fora do castelo, lutando para ficar na primeira morada, tentando rezar um terço, ou então indo na missa arrastado, rezando arrastado, e vivendo uma espiritualidade muito própria deste mundo, muito parecida com o mundo, com a sociedade contemporânea, que é lasciva, cheia de cobiças, tanto de pessoas como materiais, e uma sociedade totalmente altiva, que não quer ter submissão ao mover de Deus. Infelizmente, o reflexo da espiritualidade católica hoje é muito mundano. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, que é puro, pobre, obediente, como Jesus, Nossa Senhora e São José e os santos, esse permanece para sempre. São João Bosco dizia que um padre nunca vai para o céu ou para o inferno sozinho, mas um leigo também nunca vai para o céu ou para o inferno sozinho. Deixemos Deus nos humilhar, colocar-nos no nosso lugar, porque no nosso lugar receberemos uma profusão de graças e do Espírito Santo, e o Senhor vai nos santificar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.